ninguém de surpresa. Da minha parte, boa noite para todos os que já estão presentes, tá? E aí eu vou contribuindo também com algumas questões de conversa nossa, e a professora Raquel, no plano, conduzir o nosso diálogo de à noite. Tá, então nós vamos começar, tá? Olhem, Mário trabalhou com vocês na aula anterior, o guia, né? Que foi uma tentativa que nós fizemos de ajudar vocês a iniciar esse processo de investigação nas suas próprias comunidades, né? E eu não pude participar nem na quinta, nem na sexta-feira, mas eu me comprometi de hoje fazer a condução desse processo a respeito da produção do relatório, tá? Então, eu vou apresentar uma proposta de sistematização das informações. Vocês podem me interromper a qualquer tempo, não tem problema, tá? Eu só peço que vocês prestem bastante atenção, porque às vezes acontece de alguém pegar a informação pela metade, ali meio fora do contexto, e falar assim, mas a professora fulana falou isso. Então, prestem bastante atenção. Do ponto de vista, digamos assim, institucional, esse é um roteiro, né, uma espécie de orientação, de modelo, aprovado em conselho de curso, em conselho de faculdade. Então, nós poderíamos dizer que ele é oficial do ponto de vista de que ele está legitimado no conjunto, assim, no interior do conjunto dos professores que vão trabalhar com vocês. Isso não significa que ele seja o único modelo de relatório aceito, tá? Então, prestem bastante atenção, porque, embora a proposta seja bem simples, ela corre o risco de enquadrar um pouco, tá? De cercear a liberdade de escrita de vocês, a criatividade. Mas quando, por outro lado, a gente também não oferece nenhum parâmetro, sobretudo para vocês que estão iniciando, né, na vida acadêmica, na produção de textos científicos, corre o risco de deixá-los ali, né, meio à deriva, sem saber por onde começar, por onde seguir. Então, prestem bastante atenção, porque essa é uma proposta, tá? Que visa muito mais ser um suporte, dar uma força, do que necessariamente engessar a escrita de vocês. Tá? Então, vocês todos... A gente não vai conseguir projetar na tela, tá? Mas eu espero que vocês todos tenham recebido. E a primeira página é um negócio bem padrãozinho, né, de acordo com alguns manuais de metodologia científica. Está ali em cima aquele cabeçalho, Universidade Federal do Pará, campus, faculdade, curso, bastante padrão. Mais ou menos pelo meio da página está em maiúscula assim, nome do estudante, onde vocês vão colocar o nome do autor do relatório, né, cada um de vocês. Em seguida, tem uma descrição, relatório de atividade do primeiro tempo comunidade, pesquisa diagnóstico na comunidade. Aí, em seguida, local, data e acaba essa folha. Na folha seguinte, já começa repetindo o nome de vocês em caixa alta, tá? Aí repete a descrição, relatório de atividade do primeiro tempo comunidade, pesquisa diagnóstico na comunidade. Recuado à direita, tá? Vem uma descrição um pouco mais completa, né? Relatório apresentado à coordenação do curso de Educação do Campo, da UFPA, Campus de Altamira, referente à disciplina Seminário de Tempo Comunidade 1, sob orientação dos professores Raquel Lopes e Mário Renchen. Aí vem o município onde vocês estão, né? E uma data fictícia, eu coloquei dezembro de 21, mas, como o Marcelo provavelmente já conversou com vocês, esse relatório deverá ser entregue até fevereiro, né? Depois vocês me corrijam, porque eu não pude participar naquele momento em que Marcelo entrou para fazer essas orientações.
acabaram-se as folhas pré-textuais, né? Assim, aqui nessa estrutura, vocês podem inserir uma terceira folha e fazer uma epígrafe, tá? Um agradecimento. Não, essa parte dos elementos pré-textuais, né, aqueles que antecedem o texto do documento propriamente dito, é flexível. Então, vocês têm liberdade de inserir folhas, tá? Para colocar um pensamento, né, uma frase que a gente chama de epígrafe, um agradecimento, como vocês quiserem, tá? Eu não apresentei uma folha de sumário, tá? Nessa parte pré-textual, porque nem sempre o relatório é grande o suficiente para merecer, na sua estrutura, um sumário, mas também fica a critério, tá? Vocês podem colocar. Nós vamos, então, agora às considerações iniciais ou introdução. Vocês podem usar qualquer um desses dois nomes, tá? Ou considerações iniciais ou introdução. Podem também, além desse nome mais padrão, colocar um título pessoal, né? Uma coisa mais poética, do tipo, iniciando o meu percurso, tá? E o que é que você vai fazer neste pedacinho de texto, tá? Chamado considerações iniciais ou introdução. Você vai apresentar o seu relatório, tá? E como é que você faz isso? Existem formas múltiplas, né? Nós sugerimos que vocês comecem do começo, tá? Uma redação objetiva, direta, do tipo, este trabalho ou este relatório registra os resultados da pesquisa de campo realizada durante o primeiro tempo comunidade, do curso de educação do campo. Aí vocês vão completando. A pesquisa foi realizada no período entre, tá? Aí vocês vão dizer o período da pesquisa, do mês tal, do ano tal. Na comunidade XXXX, cada um vai completar com o nome da sua comunidade. Localizada no rio, ramal, travessão, aí vocês escolhem aí como que chama o lugar de vocês e vão completando as informações, tá? Na área rural do município tal, tá? O texto está organizado e aí vocês vão apresentar a estrutura do relatório de vocês, tá? Conforme vocês produzirem, né? Vocês vão fazer essa identificação. Aqui no modelinho que eu estou trabalhando, tem 7 tópicos, né? Então, vocês podem dizer, este relatório, o texto está organizado em 7 sessões, e aí você vai dizer, na primeira, e aí você vai fazer um resuminho de 2 ou 3 linhas, descrevendo o que contém cada um dos tópicos ou cada uma das sessões, tá? E, dependendo do tamanho da extensão desse relatório, esse pedaço aqui do trabalho, a introdução, não pode ter só um parágrafo, por exemplo, e também não pode ter 5 páginas, tá? Então, tem que haver um certo equilíbrio, né, entre o número de páginas ou a extensão do relatório e a introdução, tá? Vocês podem inserir mais algumas pequenas informações, mas o essencial seriam esses tópicos elencados aqui, tá? É um modelo, assim, a gente chama 3x4, no sentido de que ele é bem restrito, tá? Mas ele não é uma grade, não é um gesso, tá? Cada um de vocês tem liberdade para inserir elementos que vocês considerem necessário, tá? No fundo, eu estava pensando hoje à tarde, quando eu estava planejando a aula, que da mesma forma que a gente quer ajudar vocês a produzir o relatório, é como se a gente quisesse também facilitar um pouco a nossa vida, né? Porque ao oferecer esse modelo, a gente também agiliza, né? Simplifica um pouco o nosso próprio trabalho de correção, tá? Mas se isso tem um risco aí de empobrecimento do texto, tem também uma vantagem, que é você orientar o leitor, né? Você imagina se você faz um trabalho bem interessante e depois você vai compartilhar, vai restituir na comunidade. Tá? É importante que o seu texto esteja bem organizado, que ele seja um texto compreensível, legível. Tá?
Bom, em linhas muito gerais, tá? As considerações iniciais ou introdução seguem mais ou menos por aí, tá? E agora eu gostaria de saber se para você está claro, se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, se quer fazer algum apontamento, tá? Espero que vocês tenham conseguido dar uma olhada nessa protoestrutura, né, antes da aula de hoje, mas podem perguntar, tá? Professora, Diga, Renan. eu vou só te perguntar uma situação aqui, porque assim, o que que acontece? Eu estava verificando lá no Cigar e estou acompanhando as aulas, eu até comentei outro dia na aula que eu tinha conceito nessa disciplina, certo? Certo. E eu não estou matriculado nela. Só que eu me lembro que em 2018 eu fiquei devendo o relatório. Como é que eu devo proceder nessa situação? Porque eu não estou matriculado na disciplina e eu realmente estou devendo o relatório. Participei da aula presencial lá na faculdade, aí em Altamira, na época, mas eu não entreguei o relatório. O que eu Então, devo fazer? mas você ganhou o conceito? Pois é, essa é a minha dúvida, porque quando eu fui fazer a matrícula, eu recebi orientação para não fazer, né, a matrícula, porque eu já tinha um conceito lá nessa disciplina. Entendeu? Mas aí eu não entreguei o relatório, eu me lembro disso. Pois é, quando Aí o eu fiquei aluno na não dúvida entrega o agora. relatório, a gente reprova, né? Pois é, eu não sei nem o que eu tenho que fazer mais. Eu vou ter que conversar com o Marcelo depois, então, para ver. Olha, Renan, desculpa como é que a intromissão, mas qual que foi o seu conceito? Não me lembro. Porque vocês podem pedir revisão de conceito, né? Então, bom, tá fora do prazo, né? Mas... Eu vou ver com ele lá, depois eu vejo. Mas aproveita e faz um relatório bem bonitinho, Essa é a minha dúvida. A dúvida é essa. Eu não estou matriculado, eu faço? Faz, a gente vai ler com muito prazer, porque eu não sei se o Mário vai concordar comigo. Mário, como tá ficando? Tudo bem. Agora deixa eu fazer. Professora, eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com o professor Marcelo e depois eu vou conversar com você e com o Mário, então, para ver como é que vai ficar a minha situação, tá? Tá, mas de qualquer modo, eu te sugiro fazer o relatório, porque ainda que não mude nada no sistema, eu e Mário, a gente gosta de ler os relatórios e de saber coisas sobre a vida das comunidades. Então, para a gente é importante ter acesso a esse tipo de conhecimento, tá bom? Certo, obrigado. E você aprende melhor a escrita, etc. E convive mais com gente também, né? Mais alguma questão, além dessa do Renan? Sim. Sobre Jamile. Fala, Quantas laudas ou parágrafo deve ter essa introdução? Olha, não tem assim um número, tantas folhas, né? Eu acho que, considerando aqui a extensão desse relatório, e aí, Mário, me corrija aí se você achar que eu estou vacilando com eles. Eu acho que não pode passar de 3 páginas essa introdução de vocês. Entre 1,5, 2, dependendo do quanto que vocês vão escrever, tá? Porque, Jamile, tem que haver um equilíbrio entre introdução, o corpo do trabalho e as considerações finais, tá? Tá. Tem uma questão que é, se tem 8 tópicos a serem desenvolvidos no relatório, já daria mais ou menos, considerando que tu vai apresentar cada tópico em 3 linhas, o que é bastante enxuto já daria mais ou menos uma página para apresentar o conteúdo do relatório, dizendo, no primeiro tópico, analisarei elementos ligados o percurso histórico da comunidade, a sua constituição, e por aí vai, né? Então, dá mais ou menos 2 páginas e meia, por aí, daria já um bom fôlego, entre 2 páginas e meia, 3 páginas, estourando, 2, 2,5, no máximo 3, daria para colocar conteúdo que informa com segurança o leitor dos conteúdos que ele vai encontrar no interior do seu relatório.
Ok. Algumas pessoas, Jamile, e todos os outros, também inserem alguma informação assim bem preliminar sobre os autores nos quais vai se basear, né? Eu não sei se se a gente já conseguiu dar suporte suficiente para vocês, mas, por exemplo, ao final ali antes desse vai depender da forma como cada um decidir organizar, mas talvez antes ou depois da apresentação da estrutura, né, do conteúdo de cada tópico, quem já tiver maturidade acadêmica para isso, pode também, por exemplo, comentar os autores a partir dos quais vocês vão fazer alguma discussão ou análise, né? Porque esse relatório não é apenas descritivo, né? Claro, vocês estão iniciando, a gente não teve aula presencial, mas você já tem bastante material, já tem acúmulo. E seria muito interessante se vocês já ensaiassem, por exemplo, alguma coisa do tipo assim, para análise dos dados, usarei como parâmetro as abordagens de, sei lá, quem que vocês estudaram em sociologia, Mário? Qual foi um dos autores fortes assim aí do campesinato? Que tu trabalhaste muito com eles? E teria que rever alguns deles, mas deixa eu ver. Tem a Wortmann, que fala do trabalho camponês, da simbólica, das práticas, de como o campesinato vai, ao longo do tempo, modificando as suas relações de produção, se inserindo na pesquisa de novos insumos, de novos tipos de semente, novas variedades. E isso ajuda bastante para pensar nessas modificações que os camponeses tiveram ao longo dos anos também, né? Da percepção do meio ambiente. Né? Então, olha, além de ser possível anunciar aqui na introdução uma coisa que os metodólogos chamam de referencial teórico, né? Vocês também podem, quem gostar, né, quem quiser, fazer uma ou duas ou três linhas descrevendo como foi a experiência, né? Os dados aqui apresentados foram coletados. Já está aqui a sugestão, né? Por meio de entrevistas com famílias e lideranças. E aí vocês incrementem bastante esse segundo parágrafo aqui da introdução, descrevendo a metodologia, tá? Enfim, tem muita coisa para informar aqui na introdução, tá? Fica a critério de cada um de vocês, mas vão iniciando, né? Mas não se preocupem, porque a ideia é que a gente sente com vocês em novembro para ajudar, tá bom? Explodir os arco-íris, e coelhos, e ratos, e cachorros, e tudo mais que são os meus animais favoritos. Esse dia. Olha, o João está ajudando aqui na introdução também. Oi, João, boa noite. Olha como ficou a cabeça do meu robô. Eu mostrei ele, então. Mostra aqui pra gente. Que bacana. Vai lá no seu programinha. Tá? Uma coisa que eu insisto muito com os estudantes, às vezes eu fico bem repetitiva até, é que é aqui, tá? Na introdução e depois nas considerações finais, em que vocês mais têm liberdade para aparecer, tá? Para se mostrar. Então, façam esse esforço, né, de desenvolver um processo de escrita autoral, tá? Ao mesmo tempo que facilita para a gente essa leitura, esse modelinho mais padronizado, mas eu particularmente, e acho que Mário também, a gente trabalha muito junto nesse sentido, a gente gosta de sentir, tá? De perceber o estudante materializando suas concepções, suas angústias, né, suas inseguranças, nestes momentos do relatório em que, metodologicamente, é necessário que o autor apareça. Tá? Então, a gente tem que ter bastante cuidado, justamente, tem que ter cuidado em tudo, mas as considerações iniciais e as finais são justamente aquele pedaço do relatório em que você precisa se mostrar,
Tá? Então, caprichem bem, tá? Uma introdução bem feita já facilita bastante a leitura do relatório. Tá? Mais alguma questão? Querem fazer algum comentário, alguma pergunta? Levantei a mão. Diga, professor Mário. Eu não lembro se você já comentou com a turma agora, mas é sempre interessante também fazer isso de forma coerente, tranquila, mas também nomear alguma, ao menos, das dificuldades encontradas, tanto no processo de ida a campo, de coleta das informações, da análise dessas informações, o processo da escrita, para situar o leitor logo no início do relatório, na parte introdutória, dessas dificuldades que foram encontradas. Uhum. E quando nós formos ler esse relatório, cientes dessas dificuldades que às vezes são bastante comuns, isso também auxilia para repensar algumas questões. Né? Sim. Então, não deixar de trazê-las no início, assim como não deixar também de fazer comentários mais elásticos, mais largos, né, mais amplos, acerca da contribuição dessa experiência de pesquisa de campo, da escrita do relatório, na parte final, nas considerações gerais ou finais. Uhum. Né? É uma apreciação bem particular de cada um. Também falar daquilo que houve como ganho, como qualidade da interpretação, como ganho no aprendizado, na compreensão desse mundo de vida do campesinato. Sim. Bem lembrado. Bom, nós passamos, então, ao corpo do relatório. A gente coloca, meninos, esse título é desenvolvimento, mas eu particularmente acho muito feio. Então, vocês não vão escrever desenvolvimento, nem corpo do relatório. Vocês vão criar um título bonito, tá? Não sei, conhecendo a comunidade. Inventem, tá? Façam uma coisa bem, bem pessoal, assim, bem autoral, e deixem em caixa alta, assim, para que a gente saiba que terminou a introdução e que já é o corpo do relatório, tá? A nossa sugestão, tá? Como vocês podem acompanhar, não sei se vocês conseguiram baixar esse roteiro, tá? É que vocês escrevam sobre os tópicos que compuseram a pesquisa de campo, buscando analisá-los, fundamentando-se nos textos trabalhados nas diferentes disciplinas estudadas nessa alternância, ou na alternância anterior. Então, eu deixei em verde o nome, a identificação dos tópicos, porque pode ser que varie, né? Conforme lá o roteiro que Mário apresentou para vocês, pode ser que não siga estritamente essa ordem, né? Por isso que está em verde. Então, vocês vão arrumar essas informações conforme vocês acharem mais interessante e também conforme o roteiro que o professor Mário compartilhou com vocês. Aqui tem 7 tópicos, tá? Identificação dos entrevistados, economia doméstica familiar, práticas produtivas em relação com o meio natural, cultura alimentar e cuidados com a saúde, organização cultural e reprodução social, participação em projetos e organizações coletivas, sobre a escola na ou da comunidade. Então, em cada um desses tópicos, vocês vão iniciar ampliando aquela descriçãozinha que já foi feita na introdução, tá? Por exemplo, você colocou assim, identificação dos entrevistados. Aí você vai redigir um parágrafo bem bonitinho, dizendo assim, nesta sessão, trarei informações, ou trago, né? Você pode colocar no presente contínuo, presente simples, né? Ou no futuro, os dados de identificação das famílias entrevistadas, ou dos sujeitos da pesquisa, tá? Essa identificação, como vocês já perguntaram numa aula anterior, ela não precisa trazer o nome civil das pessoas, tá? Vocês podem criar códigos, colocar nomes fictícios, fica a critério de cada um. Mas o que é que a gente espera aqui? A gente espera uma espécie de tipificação
das famílias, né, dos entrevistados. Por exemplo, a família, o entrevistado, representante da primeira família, chegou à comunidade, tem tantos anos, sei lá, não é escolarizado ou é escolarizado até tal nível, é de origem baiana, chegou à comunidade no ano X, tá? Entenderam? É esse tipo de identificação que a gente espera. Não necessariamente o nome civil das pessoas, tá? Então, nesse primeiro tópico, vocês vão nos dizer quem são as pessoas que vocês entrevistaram, tá? Se quiserem fazer tabela, gráfico, também pode, tá? A ideia aqui é que o leitor do relatório tenha uma espécie de perfil, né, da comunidade a partir da identificação dos sujeitos da pesquisa de vocês, tá? Tá claro para todo mundo esse primeiro tópico? Alguém tem alguma questão? Gostaria de fazer uma observação? Renan, fala, meu bem. Fala, Tarsila. Para mim está bem claro. Até agora estou conseguindo compreender. Tá. Renan, tem alguma diferença assim, muito drástica com a orientação que vocês tiveram na 2018? Não. Tem não, professora. Tá. Posso continuar Tranquilo. então, né? Uhum. Aí vocês podem, depois dos dados brutos, né, fazer algum comentário relativo a algum dos autores que vocês estudaram, né? Eu vou chutar aqui, né, meio aleatoriamente. Os dados apresentados acima ilustram de forma bastante interessante aquilo que o Hartmann, Mário, a pronúncia? Sei lá, que Rensch, em 2010, já dizia para as comunidades da Transamazônica, tá? E aí vocês vão dialogando com alguns autores que vocês estudaram, tá? E que vocês percebam algum tipo de relação entre as discussões daquele autor e os dados que vocês estão trazendo aqui. Tá bom? Dá para trazer informação, para comentar, para problematizar, para analisar vários aspectos aqui, tá? A questão etária, que mais? O pertencimento religioso. Tem muitos pontos nesse primeiro tópico, tá? Da identificação dos entrevistados que vocês podem explorar, tá? Quando eu oriento o relatório, eu sugiro, tá, que tanto no final de cada tópico você anuncie o tópico seguinte, mesmo que no tópico seguinte você vá de novo retomar. Então, para mim, fica bem legal quando vocês escrevem assim: vamos passar agora a um outro ponto deste trabalho, deste relatório, referente ou relativo à economia familiar. Tá? Aí abre o segundo tópico lá. A gente já fez uma macroestrutura de texto, se vocês observarem, está em Word, né? Em que vocês vão só inserindo as informações aqui. Então, já está como título cada um desses tópicos, tá? Aí vocês vão dizer de novo: nesta sessão, tá? Vou tratar da questão da economia, assim, 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 assado. Para Pierre Bourdieu, não sei o que tem mais, economia familiar se refere ao conjunto das estratégias utilizadas por um núcleo familiar para prover os meios de sustento. Blá, blá, blá. Aí vocês vão dar um showzinho de vocês aí referente à natureza desse tópico, tá? E vamos apresentar, então, as respostas, aquelas questões lá que Mário apresentou no roteiro, referentes a essa questão da economia, tá? Aí terminou, aí anuncia de novo. No tópico seguinte, como tem uma relação muito forte entre economia e práticas produtivas, aí vocês vão dizer, tá? Relativamente às práticas produtivas, na próxima sessão, tá? Trago informações mais específicas a respeito das atividades de cada família. Aí abre lá o tópico 3, tá? Já está o título, né? Aí você começa de novo. Nesta sessão,
tá? São ou serão apresentadas, tá? Informações referentes às práticas produtivas e à relação com o meio natural, desenvolvidas por cada um dos sujeitos entrevistados. Aí segue novamente apresentando, né, as informações lá referentes a esse tópico, tá? Aí pode usar um conceitinho, né? Para fulano de tal, por prática produtiva, entendemos isso, aquilo outro. A relação com o meio natural, por sua vez, tá? Diz respeito aos modos como cada grupo, cada coletivo se relaciona com a natureza, etc e tal. E aí vai fazendo aí a apresentação, a descrição, e na medida do possível, né, de vocês, uma sementinha de análise, tá, dessas informações. Diga, Mário. Eu lembro de ter comentado com vocês algumas coisas a respeito dessa apresentação dos entrevistados. Lembrando também, já estava no tópico anterior, só estou retomando e é rápido, que é sempre interessante fazer uma apresentação pensando na trajetória dele, até chegar à comunidade. E pensando nas condições objetivas, concretas, nas quais ele chegou. Para não deixar margem para quem vai fazer a leitura do relatório de vocês, acionar esse processo do achismo e da tentativa de adivinhação. Então, 2 sujeitos podem ter chegado na mesma semana, na mesma localidade, mas pode ser que o resultado atual deles hoje, de um estar economicamente em boas condições e outro economicamente enfrentando bastante dificuldade, se dê ao fato de que um chegou com um bocado de dinheiro no bolso, comprou terra, tinha como pagar trabalhadores, tinha como comprar bons equipamentos de trabalho, ao passo que a outra família chegou em muitas dificuldades, precisou trabalhar na diária para vizinhos, precisou roçar a mata, brocar, derrubar mata para terceiros, precisou limpar pasto para outras famílias, portanto, só tinha como trabalhar alguns dias no lote e alguns dias tinha que trabalhar para outras famílias para poder sobreviver. E aí já vai informando para o leitor que essa lógica atual que se desenvolve de atividades na propriedade resulta de toda uma trajetória anterior, de enfrentar muitas dificuldades para um e de ter várias facilidades para o outro. E aí o leitor avisado disso fica enriquecido na abordagem que ele faz do relatório de vocês. Então, é mais do que descrever, é trazer elementos que vão analisando os comportamentos, as práticas, as relações, o alargamento das possibilidades, o encolhimento delas, né, quando elas são escassas, são raras. Né? Essas observações que Mário está fazendo se aplicam a todos os tópicos, tá? Eu gosto dessa forma de fazer relatório de um modo geral, mas tem alguns tópicos que abrem mais, né, Mário, para vocês fazerem análises mais específicas, tá? E vocês têm já condições de fazer isso, tá? Bom, o 4º tópico, né, que diz respeito à cultura alimentar e cuidados com a saúde, também está estreitamente relacionado aos 2 anteriores, né? Porque, como o Mário está falando para vocês, o que a gente come não é só comida, né? No sentido biológico do termo, tá? O que a gente ingere tem uma relação muito direta com aquilo que a gente tem condições de adquirir, né? Seja por meio do plantio, da troca, da compra, tá? E também sofre interferência muito direta do que a gente pensa sobre a comida, sobre os cuidados com a saúde, né? Então, existem, por exemplo, restrições alimentares de natureza religiosa, né? Eu não sei como é a configuração socioeconômica
como é que chama, Mário? Religiosa, essa coisa do pertencimento religioso nas comunidades, mas, no geral, é muito diversificado, né? Quando eu comecei a virar gente, né, que comecei a trabalhar em grupo de jovens, havia uma predominância muito forte da Igreja Católica, né? Hoje não, você vai em uma comunidade bem distante assim, e tem ali já duas, três congregações ou confissões religiosas, né? E cada uma delas com especificidades alimentares, né? Eu vou me referir aqui muito especialmente aos adventistas, porque no meu doutorado eu convivi com uma família adventista lá em Anapu e aprendi algumas coisas, né? Então, os adventistas da Reforma têm restrições mais fortes do que os adventistas, vamos dizer assim, sei lá, genéricos, né? Então, lá nessa casa em que eu fui abrigada, eu fui acolhida em Anapu, a mãe e os filhos são adventistas, né? Então, eles não consomem café, eles não consomem proteína animal de quase nenhuma espécie, né? Eu aprendi, por exemplo, comer carne de caju, né? Bife de caju, bife de mangarada bananeira, enfim. Mas, para minha sorte, o pai não respeita muito a confissão dos outros membros, segue dentro das possibilidades dele, mas ele não abriu mão do café, né? Então, eu não sofri, assim, da minha dependência química de café, porque o seu Antônio consumia bastante café. Ele gostava de café forte, sem açúcar, né? Então, a gente comprava cevada para o restante da família e eu e o seu Antônio tomávamos café. Tá? Bastante café, inclusive. Então, eu dei um exemplo meio tosco, mas é um pouco por aí, tá? Não é só a comida em si, são todos os simbolismos, né? As representações, as crenças envolvidas nessa ação humana de se alimentar, né? De alimentar os bichos, né? Assim, vocês perceberem, descreverem, analisarem os cuidados com a saúde. Tem várias questões implicadas aqui, tá? Eu gosto bastante de comida, né? Aprendi a cozinhar recentemente, então eu tô numa vibe assim meio vegana e tenho me aproveitado muito dessas coisas que eu aprendi lá em Anapu há uns anos, tem uns anos, né? Quando eu morei lá para fazer a pesquisa de campo do doutorado. Então é muito interessante a gente observar o que está ali, né, subjacente, o que está por trás das práticas alimentares de cada grupo familiar. E é aqui. Sim. Diga, Mário. Sim, e é também ter essa sensibilidade logo no momento de entrevista, identificando, por exemplo, que a família tem um pertencimento religioso X ou Y, algumas questões passam a ter uma outra riqueza, como, por exemplo, o uso da carne de caça. Muitas têm interdição para comer animais que se apresentam próximos do porco, né? A tatu, a paca, a cutia, a anta, né? Então comeriam aqueles que se apresentam mais próximos do carneiro, que é o mateiro, o foboca. E aí se pergunta somente se come ou não carne de caça, acaba passando batido, porque o comer ou não comer passa por um filtro, uma grade, com aspectos da religiosidade da família nesse sentido. E também o aspecto ligado, por exemplo, ao pertencimento, ao fazer cotidiano da comunidade. Eu lembro de um relatório que encontrei alguém dizendo que essa família é avessa a qualquer tipo de participação. E afirmou isso com base em mutirões que eram feitos, realizados no dia de sábado. Portanto, uma família de certa religião tem uma interdição, tem um impedimento de participar de um mutirão no dia de sábado. Ela não foi ajudar a consertar a estrada, não porque não queria, porque tem um impedimento de ir no sábado. Ela não foi ajudar a consertar o telhado da escola, não porque deixa de ver importância no telhado da escola, mas porque tem um impedimento.
e aí perceber que muitas vezes tem uma certa, entre aspas, compensação, porque essa família não foi lá, mas de repente forneceu combustível para serrar a madeira, de onde iria ser tirada as tabuinhas para consertar o telhado da escola. Tá? Então, é ter a sensibilidade para ir juntando essas informações, cruzando elas, se apropriando delas, checando com uma certa sensibilidade. Tá. Tinha alguém com a mão levantada. Enquanto vocês se organizam aí para perguntar, eu queria que vocês anotassem isso que eu vou dizer agora, sobretudo nestes 3 tópicos, né, Mário? Mas em todos, só que aqui, por conta da comida, do preparo da comida, a questão de vocês observarem a questão de gênero, tá? Eu fico muito incomodada quando eu leio etnografias, relatórios sobre comunidades camponesas, indígenas, extrativistas, que, a exemplo disso que Mário acabou de informar para vocês, sobre a participação de uma família numa certa atividade, num dia em que eles não podiam ir, e aí o analista já diz que a família é avessa a qualquer tipo de ação coletiva, sem ter prestado atenção à razão pela qual essa família não participou. Eu gostaria que vocês cuidassem aqui, especialmente neste tópico, nos outros também, mas aqui vocês vão já entender por que eu estou pedindo isso, a respeito dos papéis de gênero, né? Tem muitas descrições de comunidades camponesas, indígenas, que começam dizendo que essas famílias são machistas, né? Que as mulheres estão presas na cozinha. E aí você vai conviver com essas famílias e vai perceber, por exemplo, que existe o que os sociólogos chamam de divisão sexual do trabalho, que, sim, pode ter resquícios, né, de uma organização patriarcal, sexista, mas existe toda uma estruturação, uma organização mesmo interna ali, né, que justifica por que as mulheres... que cabe a elas, né? Por que cabe às mulheres uma parte imensa da responsabilidade sobre o preparo dos alimentos, né? Então, é muito importante observar isso com cuidado para não reproduzir essa visão preconceituosa de que os camponeses são machistas, tá? É provável que sejam, em algum aspecto, né? Porque nós vivemos numa cultura patriarcal, etc, etc. Porém, tomem cuidado ao tratar deste tópico para não reproduzir essa informação preconceituosa, porque se é verdade que cabe às mulheres a responsabilidade quase exclusiva pelo preparo do alimento, por outro lado, cabe aos homens a tarefa quase exclusiva da provisão desse alimento, né? Então, se o homem vai caçar, está estabelecido na cultura camponesa que uma outra pessoa vai preparar esse alimento. Nessa divisão de papéis, tá? Tem um peso grande do gênero, né? Homens estão fora do espaço doméstico, mulheres estão dentro do espaço doméstico. Se vocês quiserem, eu posso encaminhar para vocês um artigo da revista Etnociência sobre esse tópico especialmente entre os Kaxinawá do Acre. O título do artigo é bem bonito, é assim: eu cozinho para ele, ele bota roçado para mim. E é muito legal o artigo, muito legal, porque problematiza, inclusive, a nossa visão urbanocêntrica, né, Mário? Do casal, classe média, branco, que tem os dois trabalhando fora, né, o marido e a mulher, e aí, quando chega em casa, cabe à mulher, né? Continua cabendo à mulher, o preparo, etc. E tal. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado para não imprimir para outras realidades os problemas da nossa própria realidade, né? Então, será que é machismo pura e simplesmente, ou tem ali um acordo, né? Uma divisão de trabalho que você não viu, tá? Então, eu pediria para vocês terem bastante cuidado nesse tópico 4, observando especialmente a divisão sexual do trabalho, tá? Ok? Para todo mundo? Alguém tem algum comentário?
Podemos prosseguir? No próximo tópico, tá? Organização cultural e reprodução social, vocês vão tratar, tá? Mais dessa parte simbólica da cultura, né? Das representações, festejos, pertencimento religioso, as diversas manifestações culturais, né? O patrimônio imaterial ou material dessa comunidade. É sobre isso este tópico, tá? Sobre como que essa comunidade vive a cultura, pensando aí cultura num sentido bem elástico, bem amplo, né? Mas é aqui neste tópico 5 que vocês vão dar conta do pertencimento religioso, das manifestações culturais, dos festejos, festa de padroeiro, tudo o que disser respeito à vivência, né, mais simbólica, né, da cultura e a relação desse tecido cultural com a reprodução social, né? Como que essa comunidade continua existindo, continua se reproduzindo, apesar das mudanças, das fortes mudanças impostas pela relação com o capitalismo, com o mercado. No tópico 6, vocês vão tratar especificamente da questão da participação em sindicatos, associações, cooperativas, cantinas, tá? E Mário já insistiu, né? Aqui prestem bastante atenção na hora tanto de fazer a pesquisa em si, quanto de fazer a apresentação dos resultados aqui no relatório, para não incorrer em descrições estereotipadas, preconceituosas, tá? Repensar aí o conceito de participação, né? Será que a participação é necessária exclusivamente estar ali nas reuniões toda vez que o presidente da cooperativa chama, ou existem formas alternativas, né? Como o Mário sugeriu ainda há pouco. Uma família adventista não irá, né? Eu estou falando adventista, mas pode ser de qualquer outra confissão, né? Tem lugar para uma historinha? Tem sim, claro. Tem, então pode vou mandar. Lá. Tinham duas vizinhas que tinham um filho na mesma escola. E frequentavam basicamente as mesmas séries. Aí uma aluna de pedagogia tinha a incumbência de fazer o TCC sobre participação no conselho escolar. Então, ela foi para a escola, ela foi coerente em todas as informações que ela juntou, e ela foi várias vezes na reunião do conselho escolar, não foi uma nem duas, passou meses frequentando as reuniões, e chegou a uma conclusão legitimamente objetiva, de que 3 mães de família A, B e C não participavam de forma alguma e não tinham nenhum interesse em saber da vida escolar dos filhos. E na hora da leitura, da apresentação do TCC, a professora que estava na banca questionou o que ela entendia por participação. Já que essa professora que estava na banca conhecia essas 3 mães de família e conhecia as outras 3 que eram muito dispostas e participavam sempre. E aí levantou alguns elementos para interrogação. Será que essas que foram sempre estavam, de fato, interessadas no conteúdo da reunião? Porque pode ser que foi, porque tinha que cobrar os vales dos produtos da Natura que ela vendeu para as professoras, para a mãe dos alunos, e encontrando eles na reunião do conselho escolar, era um ótimo lugar para fazer a cobrança. Claro que não ia fazer na frente de todos na hora da reunião, mas depois lembrava a professora que já tinha o pagamento, que era a hora de saldar a dívida e por aí vai. Enquanto as outras 3 que nunca apareciam, eram 3 mães que trabalhavam em casas de terceiros. E como a reunião do colégio era, em geral, na parte da tarde, ai delas no sentido bíblico, pedissem
a cada mês um dia de folga para ir para a reunião. Mas será que elas estavam tão desinteressadas assim? Se elas estavam tão desinteressadas, por que quando a vizinha chegava da reunião, antes de ir para casa, ela já passava na casa da vizinha e perguntava: falaram alguma coisa do Manuel? O que a professora da Joana disse sobre o comportamento dela? Tem alguma reclamação do Joãozinho? Se tiver, pode me dizer, vizinha, que quando chegar em casa eu vou ter uma boa conversa com ele. E aí essa professora que estava na banca perguntou, de fato, quem estava interessada? De fato, quem se apossava das informações que circulavam no interior da reunião? Dos pais e professoras. Em geral, são mães e professoras, né? A gente nomeia como pais e mestres, mas quem vai para a reunião da escola sabe que, em geral, são mães e professoras. Então, o participar é mais ou menos parecido com aquela questão que eu conversei com vocês acerca do crédito. De repente, o crédito não foi muito gerido de forma satisfatória. Dizer que pegou pode ser vergonhoso. Né? Então, é ter o cuidado com isso da ideia da participação. De repente, alguém que vai numa reunião, aqui, noutra acolá, de vez em quando, está muito mais antenado com o assunto que foi discutido. E alguém que foi quase como visita. As coisas estavam sendo discutidas para cá e ele vendendo gado para ali. As coisas estavam discutindo para lá e ele já ajeitando carona para voltar para o lote para acolá. Então, de certa forma, estava como alguém que vai para a missa de corpo presente para agradar a família do morto. Mas se perguntar alguma coisa sobre a vida do morto, ele não tem ideia, porque ele não está convivendo, vivenciando o cotidiano. Né? Então, esses elementos aí do cuidado. Muito bom, Mário, muito bom. E, finalmente, né, o 7º e último tópico, que assim, sinceramente, eu não lembro se no roteiro que Mário trabalhou com vocês coincide, está nessa ordem, que é sobre a origem da escola na comunidade, né? Então, como esse último tópico ele já é um prenúncio do Tempo Comunidade 2, a gente inseriu aqui para que vocês comecem a nos apresentar a escola da comunidade, né? Então, são aquelas informações gerais, né? De quando é a primeira escola, quem foram os responsáveis, tá? Que importância as famílias atribuem, tá? Que mudanças essa escola passou, enfim, esses dados mais estatísticos e, ao mesmo tempo, simbólicos, né, a respeito do significado da escola nessa comunidade, tá? Galera, terminou a apresentação dessa estruturação aí dos 7 tópicos, tá? Passa para as considerações finais. Aí eu vou ler aqui, porque eu acho bem legal essa sugestão que o nosso colegiado fez, que diz o seguinte: avaliação geral e reflexão pessoal sobre as realidades captadas pelos dados da pesquisa, nos vários aspectos estudados. Sobre a experiência vivenciada. O que ficou de aprendizado? Que desafios foram enfrentados e que ensinamentos eles trouxeram? Esse dispositivo, né, esse instrumento de coleta de dados, se mostrou adequado? Tá? Vocês sentem que fluiu ou que atrapalhou? Tá? Se não, o que poderia ser reformulado? Que perspectivas os resultados da sua pesquisa apontam? Tá? Em que medida você considera que esses estudos na comunidade podem contribuir para possíveis projetos de intervenção no futuro, né? Reforcem aquilo que Mário pediu para vocês colocarem na introdução, tá? Quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram? Que descobertas pessoais vocês construíram nessa aventura de se tornar pesquisador ou um sujeito pesquisante na própria comunidade, tá? Que desafios vocês acham que a gente precisa focar mais a partir do próximo Tempo Comunidade para que vocês fiquem mais seguros, mais atentos, mais satisfeitos, né, com esse processo de pesquisa? Então, não economizem tinta, tá? Caneta. Uma metáfora, né? Não precisa colocar coisas apenas para encher linguiça, tá? Ficar enrolando, mas é muito importante que, tanto nas considerações iniciais quanto aqui nas finais,
vocês nos tragam esses elementos de uma reflexão mais pessoal, tá? Sobre essa aventura da pesquisa na comunidade de vocês, tá? Volto a insistir que são os 2 momentos do relatório em que vocês mais precisam aparecer, tá? Eu não sei o que Mário pensa sobre isso, mas eu sugiro que vocês façam o relatório em primeira pessoa, especialmente na introdução e na conclusão, tá? E quando... Nós já discutimos isso em metodologia de trabalho científico, né, sobre o que significa a gente falar fiz, realizei, pesquisei, e dizer fez-se, pesquisou-se, concluiu-se, tá? Não é uma questão de estar certo ou errado, é que cada uma dessas formas de se colocar no processo de produção escrita reflete uma visão de ciência, uma visão de conhecimento, uma visão de mundo, tá? E eu, particularmente, gosto mais de textos em que eu vejo a pessoa. Não significa dizer que vocês vão fazer um derrame de subjetividade, né? Uma coisa espalhafatosa do ego de vocês, não é isso, tá? Mas é aquele nível de assunção da subjetividade, né? Da responsabilização pelo que vocês estão fazendo, tá? Então, eu acho bacana quando o estudante coloca encontrei, né, esse nível de dificuldade, talvez por isso, assim assado. Então, não economizem, tá? Nessas considerações finais, tá? O modelo de referência bibliográfica, vocês já sabem, a gente já estudou bastante em metodologia, mas é esse padrãozinho aqui da BNT, tá? Primeiro nome, desculpem, último sobrenome do autor em caixa alta, vírgula, primeiro nome, ponto em seguida, nome da obra, com algum tipo de grifo, tá? Que pode ser itálico, negrito, sublinhado, fica a critério de cada um. Ponto em seguida, novamente, cidade de publicação da obra, 2 pontos, editora, vírgula, ano de publicação, tá? Vocês também têm essas informações mais específicas a respeito de outros documentos, de como citar, de como fazer referência a outros documentos, a respeito, como artigos publicados em revistas, TCCs, dissertações de mestrado e tese de doutorado. E, finalmente, vocês podem abrir uma seção pós-textual chamada anexos ou apêndices, tá? Qual que é a diferença? Anexos são documentos que você ajunta, que você acresce ao final do seu texto, que foram produzidos por outras pessoas, tá? Se, por exemplo, tem uma ata da reunião em que decidiu a fundação da escola, a criação da escola, isso é um anexo, tá? Porque foi produzido por terceiros. Se, por acaso, você queria fazer um desenho, um croquis da comunidade, e não houve espaço para inserir esse desenho no corpo do texto, você vai chamar de apêndice, vai colocar aqui ao final, porque foi você que produziu. Tá? Então, repetindo, burocraticamente falando, anexo são documentos dos quais você se apropria e que foram produzidos por terceiros. Apêndices são informações, desenhos que você mesmo produziu e que não couberam, não deu de colocar no corpo do texto. Eu, particularmente, gosto de imagens, tá? Fotografias, como se elas fossem parágrafos, tá? No corpo do texto. Mas é possível também fazer uma galeria de imagens aqui ao final, tá bom? Cada um de vocês vai aí buscar a forma mais interessante, mais produtiva de construir o relatório de vocês. Volto a insistir no fato de que, assim como pesquisar, escrever é uma aventura, tá? É um exercício de se colocar no processo, de assumir a responsabilidade pela construção de conhecimento novo, tá? Não é fácil, tá? No sentido de que você estala um dedo e as coisas se resolvem de forma mágica, mas também não é o fim do mundo, tá? E a gente aprende a escrever escrevendo. E que bom que nós estamos já quase todos vacinados, né? Vamos poder encontrar com vocês.
e fazer essa orientação presencial de forma mais efetiva, mais próxima, tá? Da minha parte, em linhas bem gerais, é isso, tá? Vocês receberam esse modelinho em Word, podem usar, podem começar a ir preenchendo com os dados que vocês já têm, né? Tipo, essa parte pré-textual, né? Do nome de vocês, comunidade, etc. E agora, em novembro, né? A nossa reunião é amanhã, né, Mário, para definir as datas. Nós vamos visitar vocês, tá? Para fazer essa orientação mais de perto. Da minha parte, volto a insistir em linhas muito gerais, era isso, mas eu continuo aqui. Vocês podem perguntar, fazer indagações, questionamentos, e o que eu puder eu respondo, tá bom? Bora lá. Larissa, diga. Boa noite, professores. Boa noite Boa a noite. todos. A Jordane, professora. Professora, é assim, na minha comunidade Santo Antônio, é poucos moradores e os que tinham, né, estão indo embora. Aí, acredito que tenha no máximo uns 2 ou 3 que poderiam falar um pouco, né, sobre esses coisas aí, os tópicos aí que a senhora mencionou. Aí eu queria uma opinião, um conselho de vocês, o que eu posso fazer, porque muitos, por exemplo, tem a nossa comunidade lá, né, Santo Antônio, só que eles frequentam outra comunidade em relação à saúde, em relação à igreja, porque lá tem apenas a igreja na nossa comunidade, só que ela é parada. Em relação à saúde e educação, é tudo nas outras comunidades. O que Mas fazer? desde Me quando está ajudem. esse esvaziamento, Jordane? Professora, já tem tempo, já. Tipo, da igreja e da escola tem muito tempo, porque muitos foram embora, né? Aí muitos estão bem velhinhos, porque a igreja é muito longe, a escola tinha poucos alunos, aí sempre eles andavam a cavalo para outra comunidade estudar. No, tipo assim, não decolou, sabe? Essa escolinha que eles fizeram lá. Então, já tem bastante tempo. Aí eu tô de mão atada, sem saber o que fazer. Olha, com esses 2 minutos aí de informação que tu trouxeste, já dá de fazer umas 4 páginas, né, Mário? E também é interessante, sim, também é interessante para se perceber esse processo, muitas vezes, de concentração fundiária em algumas vicinais, que vai expulsando, ao longo de uma década, a maioria dos moradores. E depois vocês vão perceber como é interessante, mesmo que tenham 3, 4 vizinhos só que ainda estão num percurso de 8, 10 quilômetros, como é interessante mapear isso com eles, para interpretar depois as dificuldades de subsistência econômica, política, metodológica, enquanto processo socioeducativo que se pensa diferenciado para as escolas do campo, quando o próprio campesinato vai cada vez encontrando mais dificuldades de sobreviver, né, de conseguir criar e recriar as condições favoráveis para a sua existência em muitas vicinais da Transamazônica, né? E aí tem dificuldade de conseguir o número mínimo exigido de alunos para a escola continuar funcionando, para contratar gente de saúde, para assistência ligada a uma outra coisa, né? Interpretar isso também é sempre interessante no interior das nossas turmas. Tá? Mesmo exemplo, que crie, Jordane, no momento, alguma dificuldade. Sim, por exemplo, Jordane, na tua introdução, tu já pode dizer a comunidade Santo Antônio, onde foi realizada a presente pesquisa, passou por um processo histórico de concentração fundiária, de negação de direitos, motivos pelos quais boa parte das famílias se deslocou, assim, assado. E aí eu te sugiro que tu busque 2 ou 3 dessas famílias que mudaram, né?
E aí tu avisa lá, em algum momento da introdução, qual a configuração dos teus entrevistados, né? Tipo assim, um subgrupo de resistentes, né? E um outro subgrupo de pessoas que saíram, né? Entendeu? Não se apavore, não, Entendi, professora. porque isso que Então, você nos não tem trouxe... problema. Não tem problema, Tipo assim, tá? não tem problema o morador morar em outra comunidade, né? Ele já Se foi ele já pertence, foi né? da Então pode comunidade Santo entrevistar, né? Antônio, pode entrevistar, sim. E aí você só avisa isso na sua Ah, tá, metodologia, obrigada. inclusive para a gente saber qual que é o que se mudou, alguma coisa no perfil dessa família, em função desse deslocamento, tá? Tá claro, Sim, meu bem? senhora. Obrigada. Uhum. Larissa, Tranquilo, professora. Muito obrigada. de nada, meu bem. Professora, eu queria saber quantas famílias a gente precisa entrevistar. E também, a senhora falou sobre a vacina, né? Eu Aham. não sou vacinada e no momento eu não posso, porque eu estou grávida. E eu só vou ter bebê só depois do período das aulas. Eu vou estar, provavelmente vou estar de barrigão em janeiro. E eu estou preocupada com essa, porque as grávidas foi suspensa a vacina, né? E eu não posso. Eu não sei como proceder. Eita, Mário, olha, eu vou responder a primeira parte da pergunta, que é fácil, entre 4 e 6 famílias, tá? Agora o resto eu vou passar para o Mário. Olha, eu acho que precisa checar com bastante cuidado isso da suspensão das vacinas para grávida, porque tinha uma única suspeita de um caso que foi descartado, que não foi confirmado pela Anvisa, e em função disso se criou um receio de todas as grávidas se vacinarem. Era com um tipo de vacina específico e um caso que depois da checagem foi descartado, quer dizer, ele não foi confirmado como uma relação estreita entre o adoecimento da grávida e o percurso vacinal. Mas me parece que, bom, eu acompanho mais, não necessariamente as das situações aqui de Altamira, mas teria que checar direitinho isso, porque pode ser que não seja uma informação muito segura isso de que quem é grávida não pode se vacinar. Não é o que eu vejo, ao menos quando eu passo nos locais que tem fila de vacina. Mas é bom checar direitinho, tá? Com antecedência, para não... E caso tenha algum impedimento, de fato, aí precisamos ver como conduzir isso junto à coordenação do curso. Tá? A esse respeito, Larissa, tem uma lei de 75, e aí você pode, não sei como é teu acesso à internet, mas você pode jogar no Google Lei Aluna Gestante. Essa lei vai vir prontinha em PDF e depois o decreto que regulamenta a execução dela, que garante à aluna em estado de gravidez umas prerrogativas, né? Então, vocês têm direito, as alunas gestantes têm direito a um atendimento especializado, tá? A partir da comprovação das datas previstas de parto, mediante apresentação de laudo médico, né, do acompanhamento de pré-natal, e todas as escolas e universidades são obrigadas a cumprir essa lei, porque, no extremo, elas podem ficar impedidas de certificar estudantes, né? Então, essa lei garante às estudantes grávidas um período de licença, digamos assim, e aí eu sugiro que você monte um dossiê de documentação e entre em contato com urgência com a coordenação do curso, para a gente ver o que vai ser possível fazer na sua situação, tá? Eu concordo professora. com o Mário em relação à questão da vacina, mas nós não podemos obrigar você a tomar nenhuma atitude, seja do ponto de vista sanitário, seja do ponto de vista acadêmico, em função de uma questão humana, né? Mas
sobretudo em função de uma questão legal, né, de caráter jurídico, que é o seu direito enquanto aluna gestante. Então, eu sugiro que você monte um processinho simples, entre com requerimento com urgência na secretaria, né, na coordenação do curso, para que a gente possa ver como proceder, tá bom? E são situações que têm amparo legal, portanto, tá assegurado pelas regras que a própria instituição reconhece como válida, e que abrange uma diversidade de situações que tem a ver com gravidez, com mães, que só existem elas para acompanhar filhos em tratamento de saúde, deslocado da sede, pessoas que estão acidentadas e internadas em hospitais. Tem situações, assim, diversas que estão amparadas do plano legal jurídico. E é sempre bom se acercar disso, né, fazer a leitura cuidadosa dessa legislação para poder fazer uma solicitação já bem fundamentada. Tá certo, Larissa? Compreendeu direitinho? Entendi. Entendi, obrigada. Nada, meu bem. Diga, Renan. Professora, só uma dúvida sobre a questão do corpo físico do texto. Eu me lembro que a minha irmã, ela é já tem formação na educação do campo, e ela fez um relatório dela no texto, aquele texto direto, eu não sei qual é o termo técnico que eu vou utilizar aqui, mas ela fez aquele texto corrido, né, coletou as informações e digitou. Não usou gráfico, não usou tabela, e valeu. Há essa obrigatoriedade de, quando for fazer essa exposição no relatório, ter as tabelas para explicar alguma coisa, ou eu posso coletar essas informações e digitar nesse relatório? Claro, né? Expondo tópicos direitinho, né? Fica a seu critério, Renan, mas as tabelas e os gráficos, né, ajudam o leitor a visualizar melhor algumas informações, né? Não sei o que Mário pensa sobre isso, mas como é um número pequeno de informações, né, 4 a 6, talvez o texto em palavras dê conta, né? Eu gosto de gráficos, né? Eu acho que os gráficos, eles, assim como as tabelas, os quadros, as figuras, eles reforçam uma informação, né? Eles ajudam a visualizar melhor. E são recursos que vocês precisam aprender a usar, dos quais vocês precisam se apropriar, porque futuramente serão necessários, né? Então, respondendo a sua pergunta de forma um pouco mais objetiva, obrigatório não é, mas é bom saber, tá? É bom conhecer esses recursos e aprender a usá-los. Enriquece seu trabalho, demonstra um nível de apuro, né, de dedicação, embora não sejam obrigatórios, tá? E tem alguns, por exemplo, que se tu na chamada já coloca ele, aí pode fazer o tamanho dele, às vezes, é utilizado... Só um minutinho, João, por gentileza. É utilizado de forma exagerada como alguma coisa que chama muito mais atenção do que deveria. Mas, por exemplo, se tu faz um gráfico na forma de pizza, que é esse aqui, redondinho, que é como se fosse fatiado os percentuais, por exemplo, junta informações na comunidade acerca do local de origem dessas famílias. E aí, na hora que vai apresentar essas famílias, coloca lá como se fosse uma pizza dividida em 5 regiões, né? No momento de lançar os dados, né? Aí da região sudeste, vamos imaginar, chegaram 3, da região nordeste aliás, da região sudeste chegou 1, da região nordeste chegaram 4, e da região sul, mais 1. Então, na hora que ele vê naquele pequeno gráfico acima do texto essas informações, o olhar dele já vendo a cor lá do Nordeste, ele já percebe que a maioria dessas famílias chegaram da região Nordeste. Então, todos os dados que tu trabalha dali em diante já tem uma impressão visual já acolhida pelo leitor, que facilita o discernimento dele das suas informações.
Mas, se tiver dificuldade de utilizar os gráficos, então tenta utilizar esse conjunto de informações no mesmo parágrafo. Por exemplo, do conjunto das minhas famílias entrevistadas, cerca de 1/3 vieram de todas as outras regiões do Brasil juntas. E 2/3, que é a grande maioria, veio do Nordeste brasileiro. Dentre essas, uma do Piauí, 2 do Ceará e a terceira, ou a quarta, da Bahia. Então, tu já tem uma explanação do conjunto de informações que estariam disponíveis no gráfico. Se tu coloca essas duas possibilidades, o leitor já tem do plano visual, isso dito, e aí vai ter do plano da leitura também acesso a essa informação. Por outro lado, como o Mário está falando, tem alguns estudantes, alguns autores, que põem o gráfico daquele de coluna do tamanho da página, né? Não descreve, não analisa, não problematiza, e acha que o gráfico pelo gráfico está valendo. Não vale, tá? O gráfico é um recurso visual. Ele ajuda o leitor, tá? Chamando atenção, enfatizando um ponto ali da questão, mas ele não vale por si. Tá? Ele precisa ser analisado. Então, fica a critério, tá, de cada um de vocês, não é obrigatório, mas é um recurso interessante, tá bom? Mais alguma coisa? Sim. Eu posso... Fala, Jamile. Eu posso entrevistar qualquer pessoa ou, de preferência, eu entrevisto os pioneiros da minha comunidade? Eu acho que seria interessante dar uma misturada, né? Seria, por exemplo, se tu for entrevistar 5 ou 6 famílias, faz um esforço para não entrevistar todas que vieram do mesmo local, todas que chegaram mais ou menos no mesmo tempo, todas as que são parentes entre si, porque provavelmente boa parte das informações serão muito repetitivas. Mas aí pode contemplar essa diversidade. Se tu vai entrevistar 6, por exemplo, tenta já mapear com antecedência, no mínimo 2 das mais antigas, 2 famílias das que chegaram primeiro, e elas mesmas, às vezes, se atribuem um certo pioneirismo, um certo ar de sem elas não existiria a comunidade. 2 que têm um percurso médio e 1 ou 2 das mais recentes. Agora, lembra daquilo que eu conversei com vocês acerca de todo esse conjunto de informações e também na hora de fazer o mapinha, de juntar as informações de como era no início, essa paisagem da comunidade, como foi sendo desmatado, ocupado, construído e por aí vai. Então, nessa hora de juntar essas informações, é interessante que tenha, no mínimo, 1 ou 2 pessoas com uma trajetória bastante ampliada de convivência, de vivência ali na sua comunidade. O que vai ser o nosso jantar? Já está lá desgelando. Né? Fala, Jordane, você ia perguntar. Então, Eu falo demais, meu Deus. Professor, em novembro, que a gente, vocês ainda não decidiram a data, mas quando vocês vierem até a gente, vocês já querem estar, pelo menos, já é para a gente estar com a entrevista pronta, né? Isso. Esse é o melhor dos mundos, tá? Como é que vocês estão? Esse é o como é que cenário... é, professora? Não entendi. Esse é o melhor dos mundos, né? É o cenário ideal. Mas nós não sabemos ainda das condições concretas de vocês. Então, vão fazendo e vamos ver aí como que a gente caminha, tá bom? Do plano teórico, deveria funcionar. Do plano teórico, deveria fazer assim, vocês com todas as entrevistas realizadas
e já com esse primeiro ensaio do relatório já em andamento, para que a gente pudesse sentar a partir dele para ver como vocês estão explorando essas questões. Sim, senhor. Entendi. Obrigada. Que mais? Vocês perguntem logo, seus colegas, né? Porque depois dizer, o que a professora falou, eu não entendi. Alguém me explica, vocês perguntem logo. Não, de todo modo, a gravação vai estar lá disponível, né? Não se aperreie. Mas a gente também está aqui para responder o que for possível. Voltando à questão dos tópicos. Nessa questão nos tópicos, eu tenho de colocar tudo, mas tudo mesmo, o que os meus entrevistados, todos eles falaram. Me explica aí melhor. O importante seria dar conta das questões que vocês trabalharam com o Mário, né? Então, você vai equilibrar aí esse conjunto de informações a partir da necessidade de responder aquelas perguntas lá. Tá? Então, você avalia, se coloca tudo, se colocando uma parte, você considera que já respondeu. Fica a seu critério, tá bom? Eu gosto de muita informação, mas vocês avaliem isso, tá? Porque tem sempre o ajuntamento dessas informações antes da escrita. Por exemplo, você vai perguntar para cada um das famílias entrevistadas se eles têm filho à escola, qual é a idade, que série frequentam, depois vai perguntar se eles têm a expectativa, estão construindo alguma estratégia para os filhos que já alcançaram as últimas séries do ensino que é ofertado na comunidade, se eles estão montando alguma estratégia para esses filhos migrarem para a cidade, para continuar estudando, estão utilizando transporte escolar para ir para alguma vicinal, alguma agrovila, ou para a sede do município, por aí vai. Aí, nesse momento, não vai fazer uma escrita que vai dizendo de família em família. A escrita já vai juntando essas informações. Aqui na nossa comunidade, a maioria dos filhos dos entrevistados já cursaram até a 4ª série primária, que é a última série ofertada na nossa escola da comunidade. E as famílias, em geral, estão utilizando as seguintes estratégias. Ou deslocando esses filhos para alguma atividade, algum trabalho também na cidade, para continuar a escolarização, conseguindo casas de conhecido para abrigá-los na cidade, encaminhando todo mês parte da alimentação, uma ajuda de custo para a manutenção desses filhos, e por aí vai. Já vai trabalhando essas informações. Tá? Mas precisa reunir essas informações, todas elas, e unir num lugarzinho antes, para aí começar o trabalho de elaboração da escrita. Tá? Por exemplo, Jamile, o que o Mário está dizendo, né? Se 4 famílias deram a mesma resposta sobre a escolarização dos filhos, você não precisa transcrever literalmente o que os 4 entrevistados disseram. Você diz, 4 das famílias entrevistadas afirmam ou disseram que os filhos estudaram apenas até a 4ª série. Entendeu? Você não vai dizer, Dona Joana disse que a filha estudou até a 4ª série. Seu João disse que a filha estudou até a 4ª série. Vocês vão usar estratégias linguísticas, né? Informações, arrumar o caráter. Não estou escutando, não. Você não precisa repetir se for a mesma informação. Era a Jamile, né? Só liga um pouquinho o microfone, Jamila, para você conseguir conversar. Isso. Eu acho que tem um som aí muito alto, por isso que não estou ouvindo direito. Tu não conseguiu escutar nada do que a professora Raquel falou, da última vez? Só uma boa parte. É porque tinha um som, parece que era um som, não sei onde é, que estava muito alto.
Tá, então vou tentar ver se eu consigo uma boa interpretação. Vamos imaginar que tu está trabalhando as informações ligadas à escola dos filhos, a escolarização, até que série vai, a escolinha, e até que série os filhos dessas famílias estudaram. Aí não vai precisar dizer, os filhos da dona Joana estudaram só até a 4ª série na escolinha da comunidade. Os filhos da dona Maria também estudaram só até a 4ª série. Tu já pode juntar essas informações de 4 ou de 3 famílias entrevistadas, a maioria dos filhos estudou até a 4ª série na escolinha da comunidade. A partir disso, essas famílias tiveram que montar uma estratégia para deslocar os filhos para outras comunidades ou para a cidade, para que eles não tivessem abortado o seu processo socioeducativo. Isso ampliou as possibilidades deles continuarem estudando, e aí vai trabalhando com essas informações, juntando aquelas que se parecem. Lembrar que a gente separa junto aquilo que se parece e separa disso aquilo que é estranho para juntar num outro bolinho. Tá? Estranho no sentido de que aquelas informações distintas. Então, das 6 famílias entrevistadas, 4 agiram a partir dessa ideia e outras 2 de qual ideia? Aí precisa juntar essas outras 2 logo a seguir para dizer qual foi a estratégia dessas outras 2 famílias. Logo que terminou o estudo na comunidade, eles foram inseridos em atividades de trabalho, né? Se foram, também dizer isso logo a seguir. Tá? Bruna. Oi, tá me ouvindo bem? Sim. Pode falar. Às vezes, numa comunidade, tem, por exemplo, 3, 4 alunos. Esses alunos podem se juntar para fazer a entrevista? Podem, sim, mas o relatório é de cada um. Sim, compreendi, né? Pode se juntar, porque, assim, às vezes, dependendo do tamanho da comunidade, se torna meio uma situação complicada. Às vezes tem 5 alunos numa comunidade, e esses 5 alunos vão lá, cada um dia, sendo que seria mais prático fazer uma entrevista, a gente colheria, né, essas informações, e aí cada um faria o seu individual. Sim, eu acho válido, só não pode, por exemplo, alguém se aproveitar, né, da coleta de dados do outro e depois deixar ali uma falha no relatório, porque não entendeu aquela informação, tá? É importante que vocês todos participem do processo de produção dos dados, que se apropriem adequadamente dessas informações. Como vocês farão isso? Eu concordo com você. Imagina, uma família vai receber 6 estudantes, né? Então, você tem razão. Mas o fato de ser possível fazer isso juntos, tá, não diminui em nada o rigor do processo, a necessidade de esforço, de seriedade, de empenho de cada pessoa. Tá bom? Até mesmo porque, às vezes, o jeito de perguntar de um pode não render um diálogo bom, tá? E aí o outro faz a mesma pergunta de uma forma mais agradável para a pessoa, e aí, ao invés de dizer sim ou não, ela já responde ali uns 5 minutos. Tá? Então, vejam como vai ser mais produtivo para vocês, tá? Do plano mais geral, diria assim, mesmo que vocês forem 3 alunas ou alunos na casa de uma família, no mesmo horário fazer entrevista, cada um faz as suas anotações, cada um faz a sua gravação particular, porque a escrita vai ser particular e a análise mais particular ainda. Tá? Porque bem observado, Mário. Se um faz o relatório e o outro copia o relatório, aí vamos precisar sentar com os dois e ver quem fez,
para poder ser avaliado e quem não fez para poder fazer o seu. Porque a escrita é algo pessoal, particular. A análise também. Por quê? Porque a própria descrição do que é a comunidade já vai ser diferente. Não tem como descrever da mesma forma, usar as mesmas palavras, ter interpretado com o mesmo sentido da interpretação, porque é uma análise, é uma interpretação das informações. Se fosse coleta de dados tipo IBGE, aí nem teria chance para interpretação. Seria só descrever, tchan, 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 e um outro tchan compridão no final. Mas vocês vão se lançar juntos. Então, mesmo que socializem entre vocês uma ida junto a uma família ou duas, se for possível ter no mínimo uma ou duas famílias diferentes para cada um, tranquilo. Por exemplo, vamos imaginar, são 6 famílias da comunidade, então vocês podem, uma possibilidade, 3 entrevistam essas aqui, 3 entrevistam aquelas ali. Também é se dá mais ou menos a mesma quantidade de famílias. Mas, na medida do possível, mesmo que estejam juntos na entrevista, façam anotações particulares, gravem de uma forma que você possa escutar 2, 3 vezes essa gravação, porque se escutar 2, 3 vezes vai ter mais familiaridade com aquilo que foi dito. De repente, para alguém vai ser necessário retornar com a pessoa, refazer alguma pergunta, ou tirar alguma dúvida, no momento que estiver escrevendo. Isso é tranquilo, isso é próprio da nossa escrita, do nosso mundo, da coleta das informações. Olha só isso que eu fiz. Eu faço uns pontinhos. Tá bom então, meninos? Acho que já deu a hora do João jantar, né? Podemos encerrar? Ou alguém ainda tem mais alguma questão? Por mim, Por mim, tranquilo, pode encerrar. professora. A principal questão já... Gostaram da minha aula? Da nossa aula? Muito bom, professora, maravilhosa. Gostei, tirei todas as minhas dúvidas. Tá bom. Pela primeira vez eu tive essa coragem de falar. Não, vocês podem perguntar, tá? Na quarta-feira a gente faz uma avaliação, tá? A gente espera que vocês consigam nos apontar coisas em que nós possamos avançar, que vocês reconheçam se a gente teve algum acerto. E podem também voltar a perguntar alguma coisa na quarta-feira, tá? Releiam esse material, tanto esse quanto o do guia, e a gente reserva uns 5, 10 minutinhos na quarta-feira para tirar mais dúvidas. Mário, muito obrigada de coração por tudo, por estar segurando aí a onda com os meninos. Os meninos e as meninas, obrigada também. E a gente se encontra na quarta, tá? Tudo bem, tranquilo. Então, boa noite para todos e todas de uma única tacada, né? Que aí já economiza a saliva. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa Fiquem noite bem, a tá? todos. Tchau, até quarta. Tudo bem. Comunico que encerro a gravação por aqui e depois de processado todo o material, ela já vai no grupo. Aí é só o trabalho de assistir o material. Tchau, pessoal. Boa noite. Papai.